Você está ouvindo Espiadinha ao podcast Tem 70 câmeras e o Brasil tá vendo. Eu sou a Átila, estou com a presença de Miriam. Boa noite, tudo bom? Hoje vamos comentar a grande conquista, que dessa vez a gente teve o Eric sendo eliminado, também tivemos a desistência de Fabi Monarca, temos também os novos donos também, vamos comentar tudo o que aconteceu. Que começando, a gente teve a prova da virada. A prova da virada foi disputado entre o Thiago Dionísio, Eric e Gisele. Quem deu a melhor nessa prova foi o Thiago Dionísio. A prova era o seguinte, a prova era de memória e de agilidade. Você tinha 3 etapas. A primeira etapa era de filmes, maiores filmes de bilheteria. Depois, a segunda etapa era de celebridades mais seguidas nas redes sociais. E terceiro era estados brasileiros. E eles tinham que colocar em ordem que aparecia. Então, como aparecia antes, daí eles tinham que ir de cabeça daí. Quem ganhou foi o Thiago Dionísio. Sobre essa prova, o que você achou? Que você gostou que Thiago Dionísio ganhou e também sobre a prova também? Olha, eu gostei que o Thiago Denis ganhou. Era uma hipótese que a gente tinha comentado, né? Que seria interessante, por quê? Porque ficariam os dois aliados ali na zona e a possibilidade de entrar, a gente tinha várias vertentes ali pro Dionísio, né? Porque ele era aliado de um lado, brigou, a Gisele, que era o embate dele, já estava na zona, o próprio Eric, né? Os dois que competiram com ele na prova eram os embates dele. Então, queriam ver ele fora. Mas o Servo, na verdade, ficou tentando conter ali o conflito da relação de todos, tentando salvar, né? Mas não deu muito certo. Agora, eu gostei que ele ganhou. É, a gente queria que ele ganhasse, mas não estava botando muita fé, não sabia direito como que ia ser a prova, né? E a prova não foi tão fácil como a gente pode imaginar, porque além da memória, que nem você falou, memória e agilidade. Achei que foi uma prova boa. é, eles tinham que memorizar a posição, né, de cada placa lá, com os nome dos filmes, as celebridades e os estados, só que também tinha um tempo para eles encaixarem lá no painel deles, né? Eles tinham que colocar na ordem. Então, na hora que esse tempo estava correndo, eles ficavam meio assim, com dificuldade de lembrar. Então, teve muito erro na primeira rodada, né? O Eric foi indo como um dos piores. Ele tava no último lugar. Na primeira rodada ele ficou em último lugar. O Dionísio se deu melhor. Na segunda, a Gisele se deu melhor, só que o Dionísio também não errou tanto, errou, mas não foi tanto. Acabaram empatados, o Eric já ficando para trás. E na última rodada, o Dionísio venceu, a Gisele perdeu, né? Então, no final das contas, ele ganhou. Foi uma, né, comemoração assim, né, com a volta dele, o povo ficou em euforia lá, todo mundo comemorando. Então, assim, e os outros sabendo que, né, ficaram, assim, bem, uma situação difícil, né? Porque já É, iam dois, o Eric, a gente sabe que ele tinha uma força, mas todo mundo tinha um pouco de receio também de ir com ele para a zona, né? sim. E, e a Gisele também é uma que as pessoas estão também aliada dele. Então, por exemplo, quem fosse, apesar de ser voto para você ficar, poderia ser uma pessoa que podia sair para os dois, né? Então, então assim, a prova foi, eu gostei da prova, é uma prova legal, uma prova boa. O resultado também gostei. E a volta do Dionísio triunfal, e o Dionísio foi o cara do game nessa noite aí. Sim, e para mim,
Cara, eu gostei que o Dionísio ganhou, porque o Dionísio ia ser uma surpresa, ia ser uma incógnita, Sim. ia ser um diferencial, né? Porque ele que tava destoando dessa votação, né? Porque tava a Gisele e o Eric, que fazem parte do mesmo grupinho, e só o Dionísio que era parte de outro grupo. Então eu gostei que ele ganhou e ele foi uma ponta-chave, foi, para criar a zona. Mas sobre a prova, cara, eu achei, tipo assim, uma prova legal, só que eu acho que ainda falta ainda aquela vontade, aquela adrenalina que a gente tá acostumado com prova da Record, tipo do Par Couple, da Fazenda até, da prova de fazendeiro, que é a correria, é o pessoal correndo, o pessoal querendo ganhar, é o pessoal na garra. Aí eu penso, tipo assim, as últimas provas só teve uma só que eu achei muito emocionante, que era aquela de ficar rodando, e daí o pessoal meio tonto ainda, então tinha uma dificuldade, tinha. Nesse aí, eu achei muito simples, mas deu certo, deu a prova. E Essa, a gente sabe que, pelo jeito, eles não vão mexer nisso, porque já deu tempo deles criarem provas melhores, né? Mais elaboradas, com mais criatividade, e deu tempo deles encaixarem mais provas também nos outros dias. E pelo jeito eles não vão fazer isso, é, tá? Pode ser até que façam, mas eu tô achando difícil fazer. Então a gente não vai poder ter essa expectativa que a gente já tinha. Desde o começo a gente está falando, poxa, está faltando, né? Então, assim, eu já perdi a esperança já de que mude isso. eu ainda continuo ainda com esperança ainda, porque essa prova foi um diferencial que teve etapas. E nas outras não teve etapas. Então, teve a primeira etapa que era de filme, da segunda etapa que era de famoso, terceira etapa que era de estados do Brasil. Isso daí eu Então, achei eu acho que essa é a interessante. melhorzinha. É, mas ainda continua sem adrenalina, sem aquela correria, É, sem o que a gente tá acostumado. eles vão guardar para a fazenda, né? Tem isso. Eu acho que realmente eles abriram mão já da grande conquista, Ué, eu acho. ou então era isso mesmo que eles queriam. Eles queriam que nem sabiam que iam chamar atenção na vila, como chamaram, viraram um assunto, né? E agora eles vão deixar rolar. Enquanto isso, eles estão preparando tudo para a fazenda, que é o carro-chefe, né? Tem isso. Então, bom, com isso, o Thiago Dionísio se salva e ele volta para a mansão e indica Thiago Servo para a Uhum. votação. Então, coloca o trio de amizades também, o famoso bombonzinho também, a dupla bombonzinho também em jogo. Cara, foi uma jogada de mestre, foi uma baita jogada isso, foi. Foi. O Dionísio, ele colocou o nome dele no game para não tirar mais, só com essa jogada. Assim, ele ainda pegou o povo de surpresa, porque para o público, ele deu a entender que ele ia fazer uma coisa diferente, porque numa das conversas ele falou. Não falou o nome, mas ele falou. O nome acho que ele não chegou a citar, se eu não me engano. Mas ele comentou, ele estava dizendo que ia pôr uma planta. Depois teve uma conversa que ele teve, eu não lembro com quem foi, que aí deu para perceber que ele não ia colocar uma planta, né? É, Então assim. E deu para perceber que ele ia surpreender. Mas eu acho que foi uma surpresa, né? Ninguém estava esperando. Na casa, então, foi uma surpresa. E o servo também, né? É que o servo, ele tem todo um jeito dele jogar que eu acho que ele já veio preparado para isso. Então, é, como ele já saiu de um game, né? Anteriormente, ele quer fazer ficar o máximo possível. E ele está fazendo por onde, né? sim, Então, todo o ranço que tinha em cima do Eric, por exemplo, não tem nele, né? Então, assim, ele tem uma postura totalmente diferenciada. Só que ele
vai comandando ali também, e muita gente na casa não vê, né? É, Ele é um dos cabeças ali, né, dos líderes, né? sim. Não, e eu achei interessante que essa dupla, se não sair, se foi o momento certo, foi. Porque se não É, colocasse agora, essa dupla ia chegar na final. Provavelmente ia chegar na final, essa dupla. é. Isso provou que o Dionísio é um tremendo do jogador, porque eu lembro que ele estava muito escondido, a gente achava que não ia ser isso, não ia ser nada disso. Foi muito bem votado na Vila para subir, né? Sim, E ele voltou do Amazonas, também já na mansão. Então, assim, foi crescendo. Fora que nos ao vivo ele aparecia, né? Para ter os embates dele aí. E agora, com essa jogada, então tá provado que ele veio para jogar e ele não vai passar abatido, né? é. Vai colocar o nome dele, já está colocando. Tanto que agora, se você imaginar bem, assim, ele despontou aí, entre as pessoas que podem se tornar favoritas, né? É, tanto é que a gente criticava demais, demais ele por não aparecer no jogo, só que ele tá É, ligado no jogo. Tanto é é, que ele ficava falando assim, ah, eu vou colocar uma planta na frente dos outros, né? Eu vou colocar é, uma planta se eu ganhar a prova. é, Só que era uma estratégia. é. Era. E E, as plantas com medo, né? As plantas é. tudo com medo, esperando, né? Quem vai ser? Mas olha, achei muito legal. E assim, ele provou que que ele tá para o jogo, não tá preocupado, não arrega, né? Não quer saber. E, e é que nem eu falo, vamos supor, ah, o povo gosta muito de falar lá dentro, traição, não sei o que lá, aliado. Primeiro lugar, em que categoria que ele estava naquele grupo? Não, nenhuma, Aham. né? Porque ele se dava muito melhor com a turma do outro lado ali do que com eles, né? E Sim, ele era aquela pessoa descartável. Em última instância ali, não tinha prioridade, não era prioridade de ninguém ali. Então, é. assim, ele foi esperto, porque é, ele está fazendo um jogo que ele agrada muito um lado e o outro lado menos subestimou a pessoa Sim, dele, né? Os aliados dos bombonzinhos lá, eles subestimaram. Tanto que quando a Gisele brigou com ele ali gratuitamente, ninguém foi a favor dele ali, e ele não respondeu ainda conseguiu responder. E ninguém foi a favor dele. sim, Então, veja, é, só aquilo ali, para uma pessoa que tem, como fala, tem uma boa leitura do que está acontecendo, é motivo para ele cair fora, né? sim. Continuando, depois disso tudo, a gente teve a eliminação. E quem foi eliminado foi um dos bombonzinhos, foi. Eric é eliminado de A Grande Conquista com 15,69% de votos. Muito baixo, né? Tipo assim, a gente esperava mais da dupla. Mesmo sendo. Mesmo ambos dividindo votos, eu esperava uma porcentagem maior. Olha, eu achei muito baixo, porque é, que o servo tenha a torcida, porque ali você separa a torcida, não tem jeito. A torcida do servo, Gisele e Eric. Eu acho que, provavelmente, eu acho que entrou um ranço aí, que não é normal, né? Porque, por exemplo, é, o ranço, nem sempre a pessoa vai votar em outro. Ah, eu vou votar naquele, faz um movimento para votar numa pessoa que você não quer porque você quer tirar o outro, né? Porque é para Sim, ficar. Isso daí é um movimento que é muito difícil. Por exemplo, vamos votar tudo nessa pessoa para tirar o outro. Eu acho é mais difícil do que votar eliminando, né? é. Então eu acho que aí aconteceu algum movimento que é,
deu para mostrar que o ranço do Eric foi maior, porque, por exemplo, a Gisele, eu não vejo a Gisele com é, um jogo tão forte, no meio dos dois aí competindo, não por nada, não é por nada. Mas eu acho que se você comparar o que os três apareceram, é, eu acho que o que não deveria sair era o Eric, pelo que Sim, ele apareceu no game, né? Só que é que nem eu falo, o Eric chegou num nível, eu acho que ele exagerou, ele entrou no, vamos falar né, usar a, o que eles colocaram como título, ele entrou na zona de risco no próprio game dele, porque eu acho que ele passou um pouco do ponto para o público, porque você tem duas alternativas aí, ou você é amado ou você é odiado. E no caso do Eric, eu acho que tinha muito ranço em cima dele, porque ele provocava, ele é aquela pessoa que ele não conseguia se conter, né? sim, Ele brigava com qualquer coisa, por qualquer coisa, e outra, tinha coisas que ele fazia meio pesadas também, né? E a todo tempo querendo aparecer mais do que qualquer um. Então, assim, ficou exagerado. Eu acho que ficou cansativo. Porque, assim, você vai aceitando, 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 chega uma hora que cansa. Que nem quando ele fez a prova, foi cansativo assistir a prova com ele falando o tempo todo. E até a Mari, nossa, ela não estava aguentando, sim. né? Então, assim, chato demais, chato. É, Sabe? Coisas desnecessárias. Então, ali eu acho que pode ter acontecido, vamos supor que o Servo tem uma torcida boa e pode ter levado, sei lá, uns 40%, sei lá, a Gisele, eu não sei, não dá para você imaginar como que foi essa votação. Agora que foi muito baixo, foi. primeiro que realmente, se a gente for comparar é, o jogo de cada um nesse momento do game, cara, não tem nem lógica, não tem nem como expressar o quanto que o Eric fez. Não chega nem perto o quanto que a Gisele fez, porque a Gisele ela não fez tanta É, coisa nesse jogo. Ela é. realmente não apareceu nesse jogo tanto. E o Eric, ele toda hora provocava, ficava ensinando o pessoal para tretar. Ele queria tretar O com Eric o pessoal. apareceu mais, o que mais apareceu dos três, né? Sim, e só que algo me incomodou quando ele foi eliminado. Que, cara, tipo assim, é um momento difícil a eliminação, né? Porque tá acabando o jogo para um deles. E o Eric tava chorando demais, tava. O Eric tava chorando, tava abraçando o Thiago Servo. O Thiago Servo tava concentrado, tava. Quando anunciou que o Eric foi eliminado, o Eric ele me solta, tipo assim, um É, graças a Deus. E, é. cara, parece que, tipo assim, parece que ele preferiria sair do que o Thiago Servo sair. Ele, Isso eu ele achei jogou o também. jogo dele. É, isso eu achei também que não tem cabimento, né? É, eu não entendi, tipo assim, é, quão fanático você tem que ser pra você, você não querer mais continuar no jogo porque a pessoa pode sair tipo assim, tanto é que ele falou, acho que na hora que ele tava abraçando o pessoal, se eu ficasse, eu não ia aguentar ficar sem ele. Foi algo assim, eu acho que ele falou. Se eu não me Ai, engano, ele falou algo nossa. isso. Eu posso estar muito enganado, mas eu ouvi Então. isso dele falando assim, não, eu não ia aguentar ficar sem ele aqui dentro da casa aqui, então que bom que fui eu. Eu acho que ele falou mais ou menos isso, mais ou menos. Então, Eu acho que é exagerado, né? Um pouco exagerado é, isso aí. bom, é, tivemos também tivemos a desistência de Fabi Monarca. Fabi Monarca, ela foi alertada pela produção, pelo estado de saúde dela, né, quer dizer, da mãe dela, e ela optou por desistir do jogo.
Eu acho que o jogo perde muito sem ela. O jogo já está perdido já, mas sem ela, eu acho que o jogo perde mais. Olha, eu acho que a Fabi, ela estava criando ali, né, embates e tretas, e ela estava com os aliados, depois já não estava com aqueles aliados, depois já queria estar de novo porque se sentia atraída. Então, assim, ela se aproximou ali, eles se aproximaram, ela, o servo e os outros ali, e ela não gostava do Eric, deixou muito claro. Só que o Eric já era colado no servo. Então, assim, como que você se aproxima para virar uma aliada do servo e não se dá com o melhor amigo dele ali, né? O Sim, maior aliado. Então, assim, aí depois teve aquela treta lá do vídeo, que ela ficou em evidência ali, realmente ela apareceu, né? Em é, evidência no game. E aí ela se sentiu traída, sendo que ela que estava falando, concordando com o que estava falando do outro. Então, quer dizer, teve essas tretas dela, fora que ela bateu de frente com outras pessoas na casa, né, com várias pessoas, é, virou inimiga do servo, né, chamou de lixo, chamou de tudo. Depois estava tentando. é, Ele voltou da zona, ela já estava tentando se acertar lá com ele, né? Então, assim, é, a gente sabe também que a Fabi, ela estava. Eu acho que ela tinha um planejamento, né? Com relação ao jogo, porque ela queria. Tinha horas que ela estava querendo se esconder e, de repente, do nada, ela, né? Tretava com alguém e começava a aparecer, a gritar, a ficar em evidência. Eu acho que assim, diante do elenco que a gente tem, a gente sempre tem que dar uma comparada ao que temos para saber o que se perdeu, né? Então, é lógico que é por uma questão, né, familiar e ela não ficaria, acho que ninguém ficaria, né, num sim. game. Assim, como tem esse critério de avisar, porque quando você não está sabendo é uma coisa, mas como tem o critério de você avisar, é muito difícil alguém falar, eu vou continuar sabendo que tem alguma pessoa que está mal, né, aqui fora. Sim. Então, aí eu acho que, né, foi uma situação que é força maior aí, não tem o que fazer, né? E só que eu acho que ela, apesar de tudo que a gente não sabe como que ia ser daqui para frente, é uma pessoa que apareceu, né? E comparando com outras que estão lá dentro e não fazem nada, que estão lá É, só como uma peça a mais ali, porque tem gente lá dentro que não entrou para não jogar, né? E continua lá dentro. Então, sim. eu acho que o que se perdeu é isso, porque o elenco, uma parte do elenco ali não está disposta a jogar. E isso daí atrapalha um pouco, né? Porque você conta com cada participante para fazer ter conteúdo, ter uma história, né? E tem pessoas ali que estão como se não tivesse entrado no game. Eu tava gostando, porque ela tava num jeito kamikaze. Ela viu que a ideia dela não deu certo com os meninos, com o Thiago Servo, e daí ela foi pro tudo ou nada. Então ela tretou sem motivo, e daí como mostrou o vídeo, ela se queimou com o pessoal da casa e mesmo assim não abaixou o pé, sabe? Então eu acho que ela é um personagem que marcou a grande conquista. Foi um personagem que perde muito sem ela, o reality perde muito sem ela, é, mas, infelizmente, né, um problema de saúde, principalmente da mãe dela, eu acho que todo mundo abriria mão de qualquer prêmio de reality show Sim. para ficar do lado da mãe. Então, eu acho justo ela ter desistido, mas o jogo perde. O jogo realmente perde. Agora, a gente tem que lembrar o seguinte também, a Fabi, a gente viu que algumas vezes ela manifestou a vontade de sair do game. Sim, Então, teve. e a gente sabe que quando a pessoa está
tá com né, Vontade? essa vontade de sair, ela tenta fazer algumas jogadas para não ficar bem com o público e talvez quando cair na zona acabar saindo, né? É, Então, eu acho que a estratégia dela, as últimas estratégias estão sendo essas, principalmente porque depois que ela fez a prova, quando teve a prova dos donos, que ela não ganhou nem foi puxada, ela ficou pior e queria sair. Então, assim, eu acho que talvez ela tenha desanimado do jogo por algum motivo, porque não é normal, né, esse negócio. Eu lembro que ela estava meio excluída, isolada, não sei se que aconteceu no começo, que ela estava esquecida, assim, lembra? sim. Aí, de repente, ela começou a ter os embates, aí começou, mas principalmente o do vídeo, né, que mexeu com ela, mas eu acho que alguma coisa não deu Não muito tava certo para ela. agradando. Talvez ela, em conversa, porque provavelmente ela vai dar alguma entrevista aí e tal, ela explique o que que aconteceu, né? Sim. Porque não E, foi a saída pro problema da mãe aconteceu agora, mas ela já vinha manifestando vontade de sair do jogo. bom, também para finalizar, a gente também teve uma prova dos donos. E a prova era o seguinte: era um dado e você tirava pedra, papel ou tesoura. E você batalhava com outra pessoa. Então os dois jogavam um dado e daí viam quem ganhava esse duelo. Com o passar das fases, lá no final, lá, quem ganhou foi o Alexandre Suíta. O Suíta, ele resolveu puxar o Bruno Tálamo para ser ajudante dele, como dono da casa. Cara, sobre os donos da casa, eu achei surpreendente, porque eu acho que os dois têm perfis muito diferentes. O Tálamo é um cara mais calculista, mais articulador, e o Suíta é planta. E, e você, o que você acha dessa dupla? Então, sendo essa prova de sorte, podia cair na mão de qualquer um, né? Então, é, acabou sendo o Suíta, que também é uma pessoa que fala que não tem aliados nenhum, que não tá jogando com ninguém, né? Ele tá um pouco meio sozinho mesmo, né? Excluído, tanto que ele pode votar em qualquer um ali que não vai fazer muita diferença. Agora, é, foi bom ter caído na mão dele. Acho que, apesar de que ele, né, poderia ser uma pessoa a ser votada, mas quando ele puxou o tálamo, ele está praticamente como estratégia, né? Porque aliado do tálamo ele não é. Então, assim, não votam nas mesmas pessoas. Começa por aí. Vão ter um pouco de dificuldade para a escolha, né, na votação. Mas eu acho que ele escolheu para colocar o tálamo como linha de frente para ser votado. E eu acredito que é o que vai acontecer, Sim, porque tem muita gente que gosta do Suíta, né? é, Ele cozinha também, é uma pessoa que está. Quem cozinha e está por ali, está sempre é, com a galera, sabe? É uma situação que as pessoas acabam gostando dessa pessoa que está na cozinha, né? sim, Porque tem gente que não sabe fazer nada. Então é, é dependente, né? Dá graças a Deus quando tem alguém que gosta e que faz. sim. Bom, estamos chegando ao final desse episódio, mas antes, eu quero saber de você. O que você acha que vai acontecer nessa votação que vai acontecer? Como que você acha que vai se formar? O que você tem de expectativa nessa semana de A Grande Conquista? Olha, como nós não temos muitas variantes, assim, imunidade, isso e aquilo. Temos que ver agora que tem o vídeo, né? O público vai escolher esse vídeo aí do dono da casa, que provavelmente
será mostrado, a gente não sabe se vai ser mostrado para a casa toda, como aconteceu no outro. Acho que o Tálamo, eu acredito que deva ser votado. Então o Tálamo deve estar nessa zona. Tirando isso, o Toco está muito visado. Inclusive ele teve uns debates aí no jogo da discórdia, com a GNL principalmente, estão conversando para se acertar. Se acertaram, né? Conversaram e se acertaram, mas não foi só com a GNL. Então acho que o Toco vai ser bem votado. Pela casa, provavelmente. E aí nós temos a indicação, né? Sim. A indicação vai ser difícil. É difícil. Tá difícil essa votação. Pra mim, eu tô com expectativa muito baixa pra Grande Conquista já. O jogo tá morno, tá parado. Acho que a votação também não vai pegar fogo também, porque cada um já sabe já o voto dos outros já. O jogo tá ficando muito evidente, né? Porque tá formando os grupos já estão formados já. Chegamos ao final desse episódio. Muito obrigado para quem ouviu a gente até aqui e tchau.